Alô, lotequeiros de plantão! Loteca Concurso 1256, programação oficial. Aguardamos alguns jogos que aconteceram no concurso 1255 para darmos agora os palpites para esse concurso 1256. Estimativa de prêmio inicial de R$ 2.000.000 para 14 acertos. Lembrando que esse concurso teremos até a quarta-feira, às 19 horas, para confirmarmos nossas apostas, né? Para fazermos nossas apostas até às 19 horas do dia 17 de junho, ou seja, quarta-feira. Antes de falar mais desse concurso, vamos dar aqui a parcial do concurso 1255, que até o momento, estou gravando esse vídeo no momento que está acontecendo o jogo 8 entre Bélgica e Egito, né? Segunda-feira à tarde, 4h25 da tarde. E está em empate no momento, né? No momento que estou gravando esse vídeo aqui, às 16 horas e poucos minutos. Então, vamos aqui prosseguir. Até agora, o que sabemos de notícias sobre esse concurso 1256 é que a estimativa de prêmio do concurso, como eu já falei no início, é de R$ 2.000.000 para 14 acertos e vai até a quarta-feira, dia 17/6/2026, às 19 horas. É o encerramento, é até o tempo que temos aí para fazermos nossas apostas. Esse concurso 1256 é um concurso bem interessante, né? Os jogos se iniciam na quarta-feira, né? O jogo 2 e o jogo 3 é o Gana e Panamá e o Uzbequistão e Colômbia também. Esses dois jogos iniciam na quarta-feira, né? Um às 20 horas e o outro às 23 horas. Ou seja, esse jogo aí, Uzbequistão e Colômbia, já termina na quinta-feira. Se inicia na quarta, 11 da noite, e termina na quinta-feira, mais ou menos 1 hora da manhã. São os dois primeiros jogos, né? O jogo 1 do Brasil será na sexta, né? O jogo 1, que é Brasil e Haiti, às 21 horas e 30 minutos. Jogo 4, 5, 6 e 7 acontecerão na quinta-feira. Os outros dois jogos, junto com o do Brasil, também na sexta. Estados Unidos e Austrália, Escócia e Marrocos. Jogo 10, Holanda e Suécia no sábado. Alemanha e Costa do Marfim também no sábado, às 17 horas. Equador e Curaçao, às 21 horas, no sábado. E no domingo encerra-se com Espanha e Arábia Saudita e Uruguai e Cabo Verde, né? A Espanha, que hoje empatou em 0-0 com Cabo Verde. Impressionante esse resultado, foi a grande zebra aí até o momento da rodada, né? Voltando aqui para esse concurso, esse jogo aconteceu às 13 horas de hoje e acabou faz um pouco, mais ou menos 1 hora atrás. E a Espanha não conseguiu vencer a seleção de Cabo Verde, empatou 0-0 e esse empate foi considerado uma grande zebra. Apenas 8% de probabilidade de acontecer esse resultado de empate, e aconteceu. Zebra já nesse jogo 8. Então aqui, desses jogos aqui, temos grandes jogos, né? Um jogo bem interessante será Holanda e Suécia, jogo 10. Jogo 9, Escócia e Marrocos, né? O próprio jogo entre Uruguai e Cabo Verde agora passa a ser um jogo importantíssimo, né? Então teremos jogos difíceis, né? Também, o jogo do Brasil é considerado um jogo fácil. O Brasil tem a obrigação de vencer o Haiti, não tem outra opção que não seja vencer e, se possível, de goleada, né? O jogo 1, o Brasil obrigatoriamente tem que vencer. O jogo 2, Gana e Panamá, vejo o Gana como favorito para esse jogo, né? Jogando em Toronto, o jogo será. Uzbequistão e Colômbia, a Colômbia também é favorita aqui, na coluna 2, jogo 3. E o jogo 4, República Tcheca, é muito favorito contra a fraca seleção da África do Sul. Suíça e Bósnia, aqui a Suíça é favorito, mas como empatou o primeiro jogo com o Catar, não é bom confiar muito, né? E o Canadá enfrentando o Catar, Canadá favorito nesse jogo. Jogo 7, já um jogo bem equilibrado entre México e Coreia do Sul. Os dois venceram na estreia, né? Tanto o México como a Coreia do Sul tem 3 pontos nesse grupo. Estados Unidos e Austrália, também é um jogo difícil. Os Estados Unidos começou muito bem vencendo o Paraguai, e a Austrália venceu a Turquia por 2-0, um grande resultado. Será um jogo difícil aqui entre Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos, na minha opinião, leva o ligeiro favoritismo. Pela primeira partida fez um grande jogo contra o Paraguai e também por estar jogando em casa. E o jogo 9, Escócia e Marrocos. Os outros jogos, Holanda e Suécia, Alemanha e Costa do Marfim, também será um bom jogo. Esse jogo 11, Alemanha e Costa do Marfim. Jogo duro, a Costa do Marfim que venceu na estreia a seleção do Equador. E o Equador enfrenta o Curaçao nesse jogo 12, é a obrigação de vencer se quiser ainda sonhar com a classificação, né? Após a derrota para a Costa do Marfim na estreia. E Espanha e Arábia Saudita, a Espanha tem a obrigação de vencer a Arábia Saudita, já tropeçou na estreia contra
Cabo Verde e tem que vencer, né? Tem que vencer a Arábia Saudita nessa segunda rodada, é o jogo 13. E o jogo 14, o Uruguai também tem que ir para cima de Cabo Verde e vencer esse jogo 14 aqui. Não serão jogos fáceis, né? Aparentemente parecia que a goleada iria acontecer hoje entre Espanha e Cabo Verde e o jogo terminou 0-0. As probabilidades aqui mostram tudo, né? Das odds aqui. Então, pelas probabilidades, já vemos aqui que o Brasil é super favorito contra o Haiti. O jogo 2, Gana é favorito contra o Panamá. O jogo 3, Colômbia também favorito contra o Uzbequistão. O jogo 4, República Tcheca favorita contra a África do Sul. Suíça e Bósnia, Suíça favorita. O jogo 6, Canadá e Catar. O Canadá é considerado super favorito aqui, com mais de 70%, né? 73% de chance de vencer o Catar. O Catar que na estreia empatou com a Suíça e surpreendeu também nessa estreia. Jogo 7, México e Coreia do Sul. México favorito contra a Coreia do Sul, mas não será um jogo fácil, né? O empate é dentro da normalidade. O jogo 8, Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos favorito, mas também um empate e vitória da Austrália não podem ser descartados. Será uma surpresa, mas que pode acontecer. O jogo 9, Escócia e Marrocos. Se a Escócia vencer, é considerado surpresa. O empate dentro da normalidade. E o Marrocos com 47% leva um ligeiro favoritismo nesse jogo 9. O jogo 10, Holanda e Suécia. A Holanda favorita, mas não é bom brincar, né? Na estreia não conseguiu vencer o Japão. A Suécia conseguiu um grande resultado, é considerado um empate ou vitória da Suécia uma surpresa. Mas a Suécia estreou muito bem, vencendo por 5-1 ontem à noite a Tunísia, né? Na madrugada de hoje. Esse jogo se encerrou e a Suécia venceu por 5-1 a Tunísia. É líder do grupo. Jogo 11, Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha é favorita, mas não será um jogo fácil. A Costa do Marfim venceu na estreia, como eu já falei, a seleção do Equador. E é favorito a Alemanha, mas tem que ficar de olho nesse jogo que o empate e até a vitória da Costa do Marfim pode acontecer. Uma seleção muito boa. Venceu o amistoso contra a França e venceu também ontem na estreia da Copa do Mundo o Equador por 1-0 no finalzinho. Jogo 12, Equador e Curaçao. Bom lembrar aí que o jogo 11, esse Costa do Marfim, é a seleção mais bem valiosa aí da África, né? Os jogadores que valem muito, né? A seleção mais valiosa aí da África em questão financeira de jogadores de custo de elenco, né? Da seleção da Costa do Marfim é muito forte, jovens jogadores que jogam em vários países pelo mundo, principalmente futebol inglês e vários outros países. Então, é equipe forte que pode surpreender a Alemanha. O jogo 12, Equador e Curaçao. Aqui o Equador é super favorito, sem dúvidas. Curaçao, que até jogou um bom primeiro tempo contra a Alemanha, mas aqui a tendência é que o Equador vença, não tem outra alternativa para o Equador. É bem mais forte e tem que vencer o Curaçao. Pelas odds aqui já vê, 1,21 para a vitória do Equador, 6,50 empate, R$16 caso o Curaçao vencerá uma grande zebra. O jogo 13, Espanha e Arábia Saudita. Mais uma vez a Espanha colocada aqui como super favorita, com 87%. Junto com o Brasil contra o Haiti, é o maior favoritismo. Né? Um empate aqui da Espanha será outra zebra, que nem aconteceu hoje contra Cabo Verde, que estava 8%, deu empate, foi uma grande zebra. Contra a Arábia Saudita, a mesma coisa. Dessa vez eu acho que a Espanha não vai errar aqui, vai vencer esse jogo, tem a obrigação de vencer. Senão corre risco de ficar fora de um grupo fraquíssimo como esse, que tem Espanha, Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai, né? A obrigação da Espanha aqui era ser líder desse grupo. Como já empatou com Cabo Verde, a chance do Uruguai, que joga o jogo 14, caso vença hoje a Arábia Saudita, o Uruguai tem grandes chances aí de ser até líder desse grupo, caso não perca seu jogo contra a Espanha. Em seguida, eu vou dar meus palpites para esse concurso 1256. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1256, o jogo entre Brasil e Haiti, como eu já fiz minha pré-análise, né? Na hora que eu mostrei as cotações e probabilidades, aqui, sem muito arrudeio, o Brasil tem a obrigação de vencer e, se possível, até de goleada. O mínimo é que o Brasil tem que vencer esse jogo por 3-4-0, não será tão fácil, né? Na estreia o Haiti deu muito trabalho à Escócia e pode dar um pouco de trabalho ao Brasil se o Brasil não souber jogar contra o Haiti. Mas eu vou de coluna 1 no jogo 1. No jogo da loteca passada e concurso 1255, eu fui de coluna 1 e coluna do meio. Realmente o Brasil não conseguiu vencer o Marrocos. Eu não agi com o coração e sim pela lógica, né? O Brasil empatou e a gente pegou aí o jogo 1 passado entre Brasil e Marrocos, coluna 1 e coluna do meio, mas dessa vez eu vou coluna 1 seco. Aqui, sim, o Brasil é super favorito e a obrigação do Brasil é de vencer esse jogo, se possível, de goleada. O jogo 2 entre Gana e Panamá. Gana também muito favorito, uma seleção forte africana, enfrentando a seleção de Panamá.
Vejo o Gana aqui como favorito. Também vou de coluna 1 no jogo 2. Acredito que Gana vença o Panamá por ser mais forte. Gana tem muitas chances de vencer esse jogo 2. O jogo 3, Uzbequistão e Colômbia. Colômbia aqui na coluna 2 é favorita para esse jogo. O jogo não será fácil, né? Copa do Mundo, a gente sabe disso. Mas eu também vou seco na Colômbia aqui. Vou de coluna 2 nesse jogo 3. Vejo a seleção colombiana muito mais forte que o Uzbequistão. Então tem tudo para vencer esse jogo. O jogo 4 entre República Tcheca e África do Sul. A África do Sul é uma seleção muito fraca. Assistiu o jogo na estreia contra o México. Perdeu por 2-0. Jogou muito mal. E eu acredito aqui que a República Tcheca vence esse jogo aqui. Por isso eu vou de coluna 1 no jogo 4. Lembrando que eu vou usar 3 duplos e um triplo nesse jogo. A aposta que custa R$ 48,00. Vamos para cima aí desses 2 milhões de reais. O jogo 5 entre Suíça e Bósnia. Suíça é favorita, né? 61%. Bósnia 23% empate é surpresa. E se vencer é quase que uma zebra, né? Suíça que jogou muito mal na estreia, né? Empatou com o Catar em 1-1. E foi um péssimo resultado. A seleção da Bósnia empatou na estreia também contra a equipe do Canadá, né? Então esse grupo está embolado. Eu vou aqui arriscar na vitória da Suíça e vou de coluna 1 no jogo 5. A Suíça é bem mais forte, precisa se recuperar, né? Após o empate na estreia contra o Catar, e não resta outra alternativa que não seja vencer a Bósnia. Então coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Canadá e Catar. Aqui o Canadá jogando em casa, enfrentando o Catar, que já surpreendeu muito. Aí a Suíça foi praticamente uma zebra, empatou em 1-1. No finalzinho, no último lance, mas eu acredito que aqui o Canadá não dará bobeira e vencerá esse jogo. Vou de coluna 1 no jogo 6. Assisti o jogo entre Canadá e Bósnia. E o Canadá sufocou o jogo todo, mas como saiu atrás, a Bósnia se fechou, o Canadá conseguiu apenas um empate. Mas acredito que contra o Catar, o Canadá vence. Vou de coluna 1 no jogo 6. O jogo 7, México e Coreia do Sul. Coreia do Sul que começou muito bem na estreia e venceu seu jogo. E agora enfrenta o México, né? O México jogando em casa, jogo duro aqui. Vou usar o meu primeiro duplo. Vejo o México como favorito por jogar em casa, tem uma boa seleção, venceu na estreia com um bom resultado, né? De estreia 2-0 na África do Sul. E agora eu vou aqui usar um duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Mesmo o México sendo favorito, a Coreia do Sul é uma boa equipe, uma seleção forte também. Vou de coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 7, usei meu primeiro duplo. O jogo 8, Estados Unidos e Austrália. A Austrália que surpreendeu muito na estreia, jogou muito bem contra a Turquia e venceu por 2-0, né? Perdeu por 2 gols de diferença. A Turquia era favorito para esse jogo. Já os Estados Unidos arrebentou com o Paraguai no primeiro jogo, fez 3-0 só no primeiro tempo contra o Paraguai e acabou vencendo de goleada por 4-1. E é favorito aqui contra a Austrália, mas a Austrália, como surpreendeu muito, fez um bom jogo e venceu a Turquia por 2-0. Eu vou usar mais um duplo aqui e vou de coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 8. O jogo 9, Escócia e Marrocos. Esse jogo sim é duríssimo. Marrocos aqui mostrou um grande futebol contra o Brasil e a Escócia com muita dificuldade venceu o Haiti, mas vai fazer de tudo para pontuar nesse jogo aqui. Vejo um jogo muito difícil. Vou usar mais um duplo aqui, só que eu agora vou de coluna do meio e coluna 2, né? Fechando aqui, coluna do meio, coluna 2. Usei meus 3 duplos, falta só o triplo. O jogo 10, Holanda e Suécia. Na estreia, a Holanda empatou em 2-2 com o Japão. Já a Suécia arrebentou com a Tunísia e venceu por 5-1. A Holanda não tem feito bons jogos, né? Nos amistosos mesmo, que fez pré-copa, perdeu um jogo para a Argélia, né? E não estreou bem na Copa. Fez um razoável jogo e acabou empatando com o Japão em 2-2. Agora enfrenta a Suécia, que vem muito entusiasmada após a vitória na estreia por 5-1. E aqui é um jogo complicado. Eu vejo a Holanda ainda favorita para esse jogo, mas após essa vitória da Suécia por 5-1 e o empate da Holanda, a Holanda se complicou um pouco, né? Tem que ir atrás dessa vitória. Eu acho que a Holanda vai para cima e vence esse jogo. Vou de coluna 1 no jogo 10. Quem puder usar mais um duplo aqui, é bom usar, porque esse jogo será difícil, né? Muito difícil esse jogo 10. O jogo 11, Alemanha e Costa do Marfim. Costa do Marfim mostrou ser uma forte seleção, muito forte mesmo. Venceu a França no amistoso por 2-1 e venceu também na estreia da Copa do Mundo a seleção do Equador, que era a seleção com mais jogos de invencibilidade, que veio para essa Copa 19 jogos sem perder há mais de um ano e acabou perdendo para essa forte equipe da Costa do Marfim
Por isso eu vou usar meu triplo nesse jogo. Acredito que tudo pode acontecer nesse jogo. A Alemanha é favorita, claro, mas a Costa do Marfim pode surpreender, né? Apenas 16% de probabilidade de vitória da Costa do Marfim, 22% de empate. A Alemanha está com favoritismo de 62%, mas eu vou usar meu triplo nesse jogo 11, tentando aqui pegar uma possível surpresa que seria o empate ou a vitória da Costa do Marfim. Boa seleção, que, repito, mais uma vez venceu a França em um amistoso, a França que estava invicta há mais de um ano, e também venceu na estreia da Copa do Mundo o Equador, que também estava invicto há mais de um ano e foi derrotado também por essa boa seleção da Costa do Marfim, seleção mais valiosa do continente africano, juntando todos os seus jogadores, a seleção mais valiosa em termos de elenco aí da África é a seleção da Costa do Marfim, mais até do que Senegal e Marrocos, viu? É um dado curioso, por isso eu estou trazendo para vocês essa informação. O jogo 12, Equador e Curaçao. Obrigação total do Equador vencer esse jogo. Sem comentários, é coluna 1 no jogo 12 aqui. O Equador que já perdeu para a Costa do Marfim na estreia. Se quiser continuar vivo nesse grupo aí, tem que vencer esse jogo e, se possível, de goleada. O jogo 13, Espanha e Arábia Saudita, mesmo caso. Já estreou hoje, empatando com Cabo Verde. Então tem que vencer, custa o que custar a Arábia Saudita aqui. Não resta outro resultado que não seja coluna 1 no jogo 13. Se acontecer outra coisa, a Espanha se complica nesse grupo que tem Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai, né? Pode até correr risco de não se classificar em primeiro ou até de ficar fora. Aí será muito impressionante uma coisa dessa. Acredito que o mesmo erro a Espanha não cometerá, né? Acho que agora aprendeu com os erros no empate hoje com Cabo Verde e deve vencer a Arábia Saudita com facilidade. A Espanha que vem de 2 péssimos jogos. O último amistoso empatou com o Iraque, jogando em casa na Espanha antes de viajar para essa Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. E agora empatou na estreia com Cabo Verde, impressionante. Eu acho que agora, se não aprendeu com esses 2 jogos, não aprende mais. Eu vou de coluna 1 no jogo 13. Acredito que não vai acontecer 2 zebras seguidas assim com a Espanha, né? Na Copa do Mundo. Né? Já aconteceu no amistoso e com Cabo Verde. Seria o que? A terceira zebra seguida que a Espanha não consegue vencer. Então, coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, o Uruguai, eu acredito que fará o que a Espanha não fez e vencerá Cabo Verde, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 14. Foram esses os meus palpites para esse concurso meu 256. E lembrando mais uma vez, temos até o dia 17 de junho, quarta-feira à noite, até às 19 horas, para registrarmos nossas apostas, bolões, seja o que for, até às 19 horas. Lembrando que a estimativa de prêmio é de R$2 milhões para 14 acertos. Desejo boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.